Doutor Mário, uma das consequências da falta de cuidado com a saúde bucal é o mau hálito, também chamado de halitose. O problema, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, atinge 32% da população mundial. A halitose pode ser considerada um problema de saúde, doutor? Olha, diante desses dados estatísticos, 32%, vamos nos reportar ao Brasil, 200 milhões de pessoas, nós estamos falando em 60 milhões de pessoas acometidas pela halitose, ou seja, o mau hálito. Isso é um problema de saúde pública, né? Mas ele não está só relacionado à questão de ter ou não ter saúde bucal. O mais importante é que o adoecimento, na realidade, da boca, dos problemas contidos na questão da falta do cuidado, podem potencializar o mau hálito, ou seja, os problemas relacionados à alteração do hálito, à halitose. Portanto, a questão da falta de higiene é um dos problemas que pode levar, evidentemente, ao aparecimento e alteração do hálito. Não é o principal, porque nós temos vários agentes etiológicos que levam ao aparecimento, mas é um dos mais importantes. Manter a saúde oral através dos métodos de higiene e dos instrumentos adequados. Existem sintomas que podem ser observados pela pessoa para saber se tem o mau hálito, doutor? Essa questão de se fazer um autoteste, que muitas vezes é divulgado pelas redes sociais, onde a pessoa pode fazer uma conchinha, né, sobre a boca, ou mesmo fazer uma lambedura do dorso da mão, não é confiável. Isso não é um dado onde a pessoa possa mensurar se ela tem ou não tem alteração do seu hálito. O mais importante seria que as pessoas que estivessem à sua volta poderiam alertá-la de que há uma alteração do hálito. Porém, ninguém faz isso, porque é uma questão que constrange, é uma questão que, na realidade, transforma e põe a situação da pessoa até numa restrição social. Então, nessa situação das pessoas identificarem se você tem ou não, eu sempre me reporto à figura do confidente, alguém que, de fato, seja uma pessoa de seu íntimo relacionamento familiar, ou amizade, e, de repente, numa conversa bastante íntima e de bastante confiança, a pessoa realmente perceba se você está ou não com o hálito alterado e te dê um toque. Porque quem avisa, amigo é. E isso é um momento que a gente precisa estar sendo alertado por aquele que a gente confia, para que a gente possa tomar a iniciativa de buscar um tratamento, já que o tratamento existe. O mau hálito ou a halitose, como dissemos, pode se tornar crônico, doutor? Ou existem ainda fatores de predisposição para esse problema? A halitose, a alteração do hálito, é um problema crônico, porque ela vai sendo potencializada através de hábitos, muitas vezes, que são desfavoráveis, né? Então, o que acontece? Esses fatores que muitas vezes, um dos principais dele, que todo mundo saiba, é a falta de saliva, é a diminuição do fluxo salivar. Então, o cirurgião dentista, com expertise, com conhecimento, habilitado para fazer um diagnóstico de halitose, o primeiro teste que ele vai fazer é o teste de cialometria, que é realmente quantificar a quantidade de saliva que você produz. Porque a saliva, ela lubrifica a boca, ela que mantém a umidade da cavidade oral. Nesse aspecto, é muito importante que nós vamos perceber exatamente se a pessoa tem ou não produção salivar. Aí é que vem a nossa orientação em relação à hidratação. O quanto é importante que as pessoas realmente, para que isso não se torne um fator amanhã de predisposição para o aparecimento da alteração do hálito, é você ingerir água, é você ingerir líquido. E quando eu falo líquido, eu estou falando água. Eu não falo a substituição por suco nem por refrigerante, porque isso vai manter o seu nível hídrico, né, de água no corpo, levando você a uma condição de produção de saliva satisfatória em quantidade. E a qualidade é uma outra questão que a gente também aborda e avalia para ver, evidentemente, a consistência, se ela é viscosa, se ela é fluida, porque é importante que a gente saiba exatamente avaliar isso, porque é isso que realmente vai permitir com que haja uma limpeza da cavidade bucal com a quantidade de saliva suficiente e ideal para manter a qualidade de saúde da boca.
A alimentação e outros hábitos, como cigarro e bebidas alcoólicas, influenciam nessa condição? Olha, influenciam a tal ponto que eu disse a você que poderá ter aí uma interferência em relação à diminuição da produção salivar, tá? É muito importante que hábitos como cigarro, por causa da nicotina, bebidas alcoólicas, a quantidade de álcool, pode sim interferir na questão da quantidade de saliva produzida. Ora, socialmente não tem muito problema, mas isso se tornando um hábito, um vício, aí realmente a coisa realmente pode potencializar o aparecimento do mau hálito. Alguns alimentos, por exemplo, provocam uma halitose, uma alteração do hálito passageiro. Por exemplo, se eu comer uma pizza com alho, eu vou ficar com aquele odor do alho na minha boca. Cebola, alguns condimentos, né? Porque na realidade eles despertam nisso, mas isso é passageiro, é temporário. É o momento que você ingeriu, promoveu a primeira limpeza, uma escovação, e na realidade já não vai ter mais a presença daquilo. Então, alimentos que muito à base de proteínas, carnes, né, que na realidade a gente acaba ingerindo, né, isso pode sim, pela matéria orgânica, pela matéria que está sendo ali digerida no nosso organismo, poderá levar realmente a uma produção de uma alteração do hálito, mas isso tudo quem tem que investigar realmente é o profissional para entender se isso tem ou não interferência, já que a maioria dos problemas relacionados à produção do hálito está na cavidade oral. A higiene oral é suficiente para resolver essa situação, doutor Mário? Ela minimiza muito. Realmente, a higiene oral efetivada de uma forma técnica, não social, aonde eu cumpro o papel de chegar e pegar uma escova e escovar meus dentes, muitas vezes assistindo televisão, falando até no celular, não estar concentrada naquilo que eu devo fazer. É a promoção de saúde oral através das técnicas de limpeza, de desorganização, daquela placa bacteriana que se deposita sobre os dentes após a refeição. E quanto mais doce ela tiver, quanto mais açúcar tiver nessa dieta, mais comprometimento a gente vai ter no sentido de formação do chamado biofilme, que se deposita sobre os dentes e, consequentemente, levando à doença cárie e à doença gengival. Então, escovar os dentes, manter a higiene oral, utilizando instrumentos como escova dental, uma escova unitufo, né, de único tufo, uma escova interproximal que higieniza entre os dentes, além do fio dental. Isso são os instrumentos que, na realidade, vão oportunizar uma gengiva saudável. Porque uma gengiva doente, inflamada, uma cárie presente, uma cavidade dentro de um dente, no caso, a cárie, isso leva a material de decomposição. Então, sangue não é legal, cárie não é legal, porque isso tudo vai ter matéria orgânica em decomposição, junto com o sangue, vão se depositar sobre o dorso da língua e aí, então, ainda potencializar ainda mais a questão da produção do hálito ou da alteração, né, e a produção do mau hálito. E quais são as recomendações para hábitos saudáveis para evitar essa situação, doutor? Bom, vamos lá. O mais importante, higiene oral, de uma forma tecnicamente correta. Não só escovar os dentes, entre os dentes, mas também limpar a língua. Existe um biofilme sobre os dentes, estruturas relacionadas, né, o periodonto, os tecidos de suporte dos dentes, e existe o biofilme lingual, que é o que se deposita sobre a língua, conhecido como saburra lingual, língua suja. Então, nós temos que higienizar não só dentes e gengiva, mas também a língua, com instrumentos apropriados. Fazer a ingestão de água, como eu coloquei, uma quantidade corresponderia mais ou menos a 30 ml por quilo, para você fazer uma conta, né, e chegar mais ou menos a perceber o quanto que você deve ingerir de água. Se você tem 50 quilos, 1,5 litro por dia. Água é muito importante para você ter uma saliva fluida, uma saliva que realmente higienize, que mantenha a umidade da cavidade oral. E se alimentar bem com alimentos à base de verduras, frutas, né? Restringir um pouco a sua dieta com carboidratos, com proteínas, porque isso realmente a gente já conhece, não só pelo aspecto do comprometimento, evidentemente, da formação de biofilme, mas é uma questão de dieta, de nutricional que a gente deve ter, e, inclusive, evitar os açúcares, né, que na realidade são aqueles grandes responsáveis pela
formação do biofilme e, consequentemente, você ter ali cárie e doença gengival. Com relação à escovação, para concluirmos, doutor, o senhor falou desse hábito técnico e de forma adequada. As recomendações, então, escovação, fio dental, enxaguante bucal, tudo isso é necessário também. Quando eu falo em higiene oral, eu falo nos instrumentos que nós temos ao nosso alcance. Uma boa escova dental, que ela seja leve, suave, atraumática, onde você tem uma técnica de escovação, onde você produza uma eficácia e que você sinta-se motivado em higienizar seus dentes, com um instrumento que não provoque trauma e não desgaste a estrutura de dente devido à velocidade, à força com que você coloca sobre as estruturas dentais. Outra coisa é a higienização entre os dentes. Se faz com o fio dental, e o fio dental é um instrumento de limpeza, mas principalmente nas superfícies planas e lisas. É mais fácil você passar o fio dental nos dentes anteriores. Se eu perguntasse a você se você gosta, se usa o fio dental, a grande maioria das pessoas vão dizer sim. Se eu perguntar a você, você gosta de usar o fio dental? Muitas pessoas vão dizer que não. Porque principalmente você passar da região dos dentes da frente para os dentes posteriores, né, vai ficar mais difícil pela localização, pelo tamanho da sua mão, pelo fio para passar. Mas a gente tem passadores de fio, perfeito. Mas por que não pensar em um instrumento que, de repente, promoveria uma efetividade, complementando até melhor a escova, que não consegue chegar entre os dentes, que é a escova interproximal, onde você calibra essa escova, você coloca no vão entre os dentes e vai conseguir promover uma limpeza muito mais adequada. Outra coisa é a questão de quem usa aparelho ortodôntico e usar uma escova unitufo, que é aquela que você, inclusive, vai fazer o movimento da escovação rodeando, circundando o bracte que está ali colado sobre a estrutura do dente, que precisa ser muito bem higienizado. E, por fim, logicamente, a questão do enxaguatório. Que você utilize, principalmente as pessoas que querem combater o mau hálito, não utilize enxaguatórios que contenham lauril sulfato de sódio. Isso é um agente químico contido no frasco do produto e que, na realidade, ele vai dar a sensação de limpeza da sua boca, aquela sensação refrescante, mas ela tem uma ação que provoca uma certa inflamação superficial, o que daria para você uma descamação de tecido, o que iria potencializar a questão da produção do hálito, da saburra lingual. Portanto, não se faz tratamento de halitose com bochechos. Não existe fórmulas mágicas de produtos, cremes dentais, enxaguatórios que resolvam o problema sem a interferência, sem a ação do cirurgião dentista, que saberá diagnosticar, aplicar os testes necessários para, dentro desses agentes etiológicos, dar a solução do problema a você. A halitose tem tratamento, sim.